Gostaria de chamar a atenção dos irmãos, a me dar um bom dia a todos. Bom dia. Amém. E também saudá-los com a graça e com a misericórdia do Senhor. Queridos, hoje é o dia do Senhor, onde nós nos encontramos na casa de Deus para junto nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Hoje também é comemorado o Dia Internacional da Bíblia. Nós queremos agradecer a Deus, porque nós temos a Bíblia escrita na nossa língua materna e temos toda a oportunidade de lermos a palavra de Deus, enquanto outras pessoas e outros países são proibidos ler a palavra de Deus. E hoje nós temos na nossa mão, para termos acesso a qualquer momento. Nós iremos levar os nossos pensamentos ao trono da graça do nosso Deus, para pedirmos a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que tudo que iremos fazer essa manhã, esse dia, o nome de Deus seja glorificado. Vamos orar. Querido Deus e nosso eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de nós estarmos, Senhor, na tua casa, reunidos, Senhor, em nome de Jesus, para como igreja do Senhor, louvar o teu nome, exaltar o teu nome e bendizer o teu nome, Senhor. Pai, queremos, Senhor, também te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui já estão. Pedimos que o Senhor também abençoe aqueles que possam ainda vir à tua casa. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós, porque precisaram trabalhar. Que o Senhor também esteja abençoando. Abençoe também, Senhor, aquele por motivo que voluntariamente não quiseram ou não vêm à tua casa essa manhã, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu Espírito Santo possam falar aos seus corações, da necessidade, Senhor, que precisamos de estarmos juntos como igreja do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o teu nome. Pai, aceite a nossa adoração como forma de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e certamente, meu Senhor, por tudo que o Senhor irá fazer. Assim nós oramos agradecidos e pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Convido os amados irmãos para se posicionar em pé, para juntos nós cantarmos o cântico que está intitulado Te Agradeço, ó Pai. Que a nossa adoração seja de agradecer ao Senhor. Cantemos, Te Agradeço, ó Pai. Nada
irmãos, pela tua igreja te agradeço, ó Espírito do Senhor, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém, queridos. Tomamos as nossas Bíblias para nós fazermos uma leitura bíblica. Essa se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. A leitura vai ser do versículo 3 ao versículo de número 10. Nós iremos fazer uma leitura responsiva, onde eu vou ler os versículos ímpares e a igreja de Deus, versículo de número pares, até nós chegarmos ao versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 17, as palavras de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, nos diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Igreja. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Igreja. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Igreja. Porventura, terá de agradecer a seu servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado? Todos. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Amém. Que Deus possa aplicar nos nossos corações a sua palavra. Pedir para o nosso irmão Porfírio que nos leva a Deus com uma palavra de oração em gratidão a essa palavra. Amém. Obrigado, irmão Porfírio. Queira se assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Ainda louvando o nome do nosso Deus, nós iremos cantar o hino do cantor cristão que está intitulado Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em Ti. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Contemplado
de auxílio do Senhor. Unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, como hoje nós não vamos ter escola bíblica dominical, por ocasião da nossa eleição, nós iremos nesse momento recolher a oferta do Senhor. Se você tem dízimo a devolver, nós temos aqui o gasofilácio. Para isso nós iremos cantar o hino do cantor cristão de número 417, onde nós iremos adorar o Deus com dízimos e ofertas. 417, brilha no viver. Não somente pra fazer um feito singular, mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ó, talvez algumas vidas possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com as mensagens do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção. Em redor a quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém. Nós peço que o irmão Mateus leve a Deus mais uma vez em oração, em agradecimento por essas ofertas já retiradas. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Mateus. Então, queridos, aqui encerrou-se a nossa primeira parte, nossa parte para com Deus. Agora nós iremos meditar. A dinâmica vai ser assim: primeira parte, adoração. Segunda parte, meditação. Depois nós iremos para o café da manhã e retornaremos para a nossa
eleição. E depois da eleição, todos vamos sair daqui alegres, felizes, porque vamos trabalhar na obra do Senhor. Gostaria de justificar a ausência do diácono Ivon, não pôde estar conosco essa manhã, porque precisou trabalhar. Os outros eu não sei porque não vieram. Irmãos, para a nossa meditação dessa manhã, eu gostaria de nós voltássemos novamente para Mateus, capítulo de número 9. Eu escolhi um texto bem familiar de nós, versículo 35 ao 38, para nós fazermos uma pequena meditação sobre a obra de Deus. E Jesus aqui nesse texto, ele traz algo importante para as nossas vidas, para nós aplicarmos e assim podermos trabalhar na obra de Deus. Mateus, capítulo 9, vamos ler do versículo 35 ao 38. Nos diz assim, Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos fazer uma brevíssima oração, pedindo mais uma vez a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que podemos compreender a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deixou nós praticarmos a primeira parte, que é, Senhor, de louvar o teu nome, o qual o Senhor nos deu a oportunidade de nós abrir as nossas bocas para adorar um Deus que é santo, um Deus que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que temos. Agora, Senhor, nós queremos pedir pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse dia, onde é comemorado o Dia Internacional da Bíblia, Senhor. E, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, porque nós, Senhor, aqui no Brasil, nós temos, Senhor, a Bíblia, que um dia, Senhor, um servo teu se preocupou em traduzir essa Bíblia, Senhor, para a nossa língua materna, Senhor. E hoje nós temos livre acesso, Senhor, de tomar as nossas Bíblias para recebermos, Senhor, a Tua revelação, recebermos os Teus conselhos para as nossas vidas, Senhor. Então, nos ajude a esse dia fazer meditação, Senhor, sobre a Tua palavra, para que possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Pai, nós pedimos por essa palavra que lemos, que a mesma, Senhor, ache guarita nos nossos corações, para que possamos, Senhor, refletir novamente nesse texto e fazer aplicações de tal maneira, Senhor, que possamos ser convencidos pelo Teu Santo Espírito, que precisamos, Senhor, fazer mudança nas nossas vidas pela Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado. Então, irmãos, nosso pequeno devocional tem como tema trabalhadores na obra de Deus. Trabalhadores na obra de Deus.
Ontem eu estava lá na missão representando a nossa igreja, Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. E antes de nós começarmos a reunião propriamente dita, pastor Tam, presidente, ele dá a oportunidade para nós orarmos e fazermos os pedidos de orações. E alguns pastores, irmãos, nesse segundo domingo, é o momento de eleições na igreja. E alguns pastores se posicionaram pedindo em oração para que Deus possa avivar o seu povo, para que o povo possa trabalhar na obra do Senhor. Então, corroborando com as orações e com os pedidos, é esse texto que Jesus está falando aqui. A partir do versículo de número 37, se você olhar, ele vai dizer assim: então se dirigiu aos seus discípulos. Irmãos, o primeiro ensinamento que eu gostaria de trazer para a igreja é que Deus, ele usa pessoas. Deus, ele usa pessoas. Quando o versículo 37 está dizendo, diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos. Ele não está dizendo que Jesus se dirigiu aos animais. Ele não está dizendo que Jesus se dirigiu às máquinas, mas Jesus se dirigiu aos seus discípulos. E quem são os discípulos de Jesus? São pessoas. Então, quando Jesus está dizendo, então se dirigiu aos seus discípulos, nós entendemos que Deus, ele usa pessoas na sua obra. E isso para nós que somos filhos de Deus, e isso para nós que somos servos do Senhor, é um privilégio, irmãos. Irmãos, se hoje nós temos oportunidade de servir a Deus, de trabalhar na obra do Senhor, é pela graça de Deus. E se é pela graça de Deus, nós somos o quê? Privilegiados, porque Jesus, ele quer nos usar. Jesus, ele quer te usar para trabalhar na sua obra. Então Jesus, ele não vai usar um animal. Jesus, ele não vai usar uma máquina para que possa produzir trabalho na obra do Senhor. Aqui Jesus, ele se dirigiu aos seus discípulos. Então Jesus, ele usa a pessoa. Convido os irmãos para nós irmos para Romanos, capítulo de número 16. Aqui nós temos uma serva chamada Febe. E Jesus usou essa mulher para trabalhar na sua obra, porque ela estava servindo ao Senhor. Romanos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Crequeia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e ajude em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então o apóstolo Paulo aqui fazendo uma recomendação a essa irmã que estava sendo usada pelo Senhor para trabalhar na obra do Senhor. Também tem outro texto que nos chama a atenção, que é conhecido de nós, Atos, capítulo de número 13, para dizer para os irmãos que Deus, ele usa pessoas. Atos, capítulo de número 13. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, vamos pegar do versículo Atos, capítulo de número 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles, apontando para aqueles lá o qual eu citei, e servindo eles ao Senhor e jejuando,
Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A pergunta é: tinha algum animal aqui? Tinha alguma máquina aqui? Quem foi que Deus usou? Pessoas que estavam servindo na igreja de Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele diz, então se dirigiu aos seus discípulos, nós entendemos que Deus, ele usa pessoas, e todos nós somos pessoas e somos filhos de Deus. Segundo o ensinamento, irmãos, para trabalhadores da obra do Senhor, nós queremos dizer que a seara, ela é grande. Ele vai dizer, então se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, ela é grande. Irmãos, então aqui nós temos pessoas, mas também nós temos a grandeza dessa seara. A seara, ela é grande. A seara aqui, o que o Senhor está dizendo, é o campo missionário, que ela é gigantesca, onde há muitos trabalhos para ser feito. Então Jesus está dizendo que essa seara, ela é grande. E Jesus Cristo, nós vamos ver, que agora daqui mais um pouco, que essa seara é grande, mas Jesus vai dizer que os trabalhadores são poucos. Então Jesus ele usa pessoas para uma seara grande. Abra sua Bíblia aí para nós entendermos melhor Atos, capítulo de número 1. Nós temos aqui uma direção do evangelista Lucas para se referir à grandeza também dessa seara. Atos capítulo 1, versículo 8, versículo conhecidos. Pegar do versículo 6, quando Jesus estava indo para os santos céus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que nós entendemos aqui? Que essa seara, ela é grande. Nós não estamos nesse contexto, mas estamos no contexto da igreja contemporânea. Então, a seara, ela é grande, a seara, ela precisa de trabalhadores. Então, Jesus respondendo para este aqui, ele disse que desceu o Espírito Santo naquele contexto. Hoje o Espírito Santo não desceu sobre nós, mas o Espírito Santo está sobre nós, para nós fazermos a obra de Deus, porque nós entendemos que essa seara, ela é grande. Mas, irmãos, para nós entendermos que essa seara, ela é grande, nós precisamos fazer a obra de Deus. E eu acho interessante o texto que nós já conhecemos também. Não estou falando nenhum versículo novo, mas só trazendo para que nós possamos relembrar. Atos, capítulo de número 2. A seara é grande, mas sabe o que precisa? De obras. Atos, capítulo de número 2. Os irmãos sabem o contexto, mas eu quero ler somente o versículo 17, quando ele diz assim: não, irmãos, não é Atos, é Tiago, me perdoe. Tiago, capítulo de número 2, versículo 17. Vocês sabem o contexto, que a fé sem obra, ela é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17.
Assim também, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos pegar do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente fé salvá-lo? O que é que Tiago está dizendo aqui? Que nós temos a fé, mas essa fé tem que ser evidenciada pelas obras. Ou seja, se nós sabemos que a seara ela é grande, nós precisamos evidenciar, entender pela nossa fé e assim fazermos a obra de Deus. Porque Jesus ele usa pessoas e Jesus está dizendo que a seara é grande. E quando nós entendemos que essa seara ela é grande, nós vamos exercer a nossa fé e trabalhar na obra do Senhor, porque nós temos fé. E Tiago está dizendo aqui, não adianta nós termos somente fé e não tiver obra, não vai adiantar muita coisa. As duas coisas, elas andam juntas, fé e obra. Eu não posso dizer assim, eu tenho fé, mas cadê as obras? Cadê os frutos dessa fé que eu digo que eu tenho? Aí vocês já sabem o contexto aqui, o qual Tiago está dizendo. Então, irmãos, primeiramente, Deus ele usa a pessoa. Segundo, a seara é grande. Terceiro, Jesus está dizendo, no versículo 37, parte C, que os trabalhadores são o quê? Poucos. Os trabalhadores são poucos. Jesus usa a pessoa, a obra é grande, mas ele aponta para os seus discípulos e diz, olha, os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor. E a pergunta surge não desse texto, mas na minha cabeça. Por que os trabalhadores são poucos? Por que nós somos poucos? Aonde é que está a nossa motivação para nós sermos poucos? Aí eu encontrei uma resposta, irmãos, aqui em 1 Timóteo, para respondermos por que Jesus está dizendo que os trabalhadores são poucos. Eu acredito que se nós tivéssemos 1 Timóteo, 2 Timóteo, me perdoe, 2 Timóteo 1 e 6. Eu acredito, se nós entendêssemos melhor o que é trabalhar na obra do Senhor, essa estatística poderia ser melhor. Mas o apóstolo Paulo ele vai falar algo interessante, que esse versículo aplica muitas das vezes na vida do cristão. 2 Timóteo, capítulo de número 1, vamos pegar do versículo de número 6. Ele vai dizer, por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, sabe por que os trabalhadores são poucos? É o conselho que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Irmãos, a palavra de Deus diz que todos nós temos sequer um dom. Não tem como uma pessoa dizer assim, eu não tenho nenhum dom para trabalhar. Não tem, porque todos nós temos sequer um dom. Tem pessoas que pela graça de Deus, misericórdia, Deus dá vários dons a essas pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, está admoestando Timóteo que ele reavive o dom que estava em Timóteo. Ou seja, o qual foi imposto pelas próprias mãos do apóstolo Paulo.
O que é que nós entendemos com isso? Que nós precisamos reavivar um dom que está dentro de nós. Por isso que há poucos trabalhadores na obra do Senhor. Porque esses dons que estão em nós, eles estão um dom morto, um dom morno, que precisa de reavivamento. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 7, porque Deus não tem dado espírito de covardia. Irmãos, tem muito crente covarde no sentido não da palavra torpe. Essa palavra covarde quer dizer assim, acanhado, que tem aquele dom, mas não quer despertar, não quer trabalhar para a obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, Deus ele não deu esse espírito de covardia. Pelo contrário, o espírito que ele nos deu foi de poder. Nós temos o poder, se nós buscarmos o poder do Espírito Santo, nós vamos usar esse dom na obra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo de amor. Irmãos, para trabalhar na obra de Deus, precisa ter amor. Amor a Deus, amor à obra de Deus. E ele vai dizer, e de moderação. Ou seja, precisamos ser moderados, porque tem crentes, tem uns que não querem trabalhar, mas tem uns que já querem trabalhar demais. Ou seja, precisamos ter moderação conforme o dom que Deus tem dado a cada um de nós. E ele vai dizer no versículo 8, não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Ele vai dizer, versículo de número 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Graças a Deus que não depende de nós, porque se dependêssemos de nós, das nossas obras, né, a gente já não trabalha pela graça, olha, se fosse pelas obras, né? Eu acredito se todos os cargos da igreja fossem remunerados, aí vocês iam ver a briga que ia estar dentro da igreja para pegar cargos. Mas não é remunerado, tem que ser pelo amor, amor a Deus, amor à obra do Senhor. Então não há essa briga. Então ele vai dizer que, versículo 9, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, irmãos, voltando para o nosso texto, os trabalhadores são poucos. Sabe o que o profeta Isaías disse? Em Isaías, capítulo de número 6, eu vou nem ler aqui, eu vou ler na capa da minha Bíblia, que eu coloquei esse versículo na capa da minha Bíblia. Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Profeta Isaías se colocando à disposição para servir a Deus. Irmãos, hoje que nós temos visto na igreja contemporânea é essa dificuldade de trabalhar na obra do Senhor. O profeta Isaías disse, meu irmão, está aqui, ó, sou eu tenho saúde, eu tenho misericórdia, eu tenho graça. Então é eu mesmo, somos nós mesmo, envia a nós. Mas o que tem acontecido com a igreja? A obra é pouca, muitos nem vieram hoje, tiveram nem a consideração de vir hoje. Quero para estar aqui e não estão. Claro, eu sei que aqueles que querem para estar aqui não puderam. Mas tem pessoas que não quiseram vir hoje. Eleição da igreja? Vou nada, quero nem trabalhar na obra do Senhor. Por isso que Jesus disse, os trabalhadores são poucos. Último ensinamento, aí Jesus, o que Jesus faz? Pede para orar. Foi isso que nós fizemos essa semana, não foi? Se você colocou o seu nome lá, ou orou, né? Nós obedecemos aqui o que Jesus disse. Ele disse, eu uso pessoas, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara. Ou seja, Jesus está dizendo, ore, rogue. A palavra rogar, eu já disse para os irmãos, é uma oração intensa, é pedir com rogo, é mais do que uma oração, é rogar, é clamar, é gritar.
Então o Senhor está dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós temos orado, a igreja tem orado, eu tenho orado. E se você, esse dia, na nossa eleição, se você vai pegar um cargo, isso vai indicar que você vai estar obedecendo a Deus, porque Deus, Ele é o Senhor da seara. Se você sair daqui essa manhã com os dons que você tem e não pegar nenhum cargo, eu não digo nem com certeza, eu digo que estou certeza que você vai estar desobedecendo a Deus, porque Deus, Ele pede para orar e nós já oramos, e Deus, Ele está falando ao teu coração. Se você desobedecer a Deus, Ele pode te disciplinar, porque a palavra do Senhor diz, lá em João, aplicando o texto para as nossas vidas: irmãos, trabalhe enquanto é dia, trabalhe enquanto é dia, porque vai chegar a noite, o qual nós não podemos trabalhar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, tudo que vier à mão, tudo que vier na tua mão para te fazer, faça com todas as forças, porque para onde tu vai, na sepultura, não vai haver mais trabalho, no além não vai haver mais trabalho, no céu não vai haver mais trabalho. Então o momento de trabalhar na obra do Senhor é hoje. Então hoje Deus está te dando a oportunidade, não é pelos teus merecimentos, não é pelos nossos, é pela graça de Deus. Irmãos, se nós estamos trabalhando, é pela graça de Deus. Aí você vai perguntar: mas pastor, eu trabalho no meu trabalho secular e eu recebo todo mês, e na obra do Senhor o que eu recebo? O apóstolo Paulo vai responder mais em um versículo conhecido que nós já sabemos de cor. 1 Coríntios capítulo 15 é a resposta para a pergunta. Na obra de Deus eu não recebo. E o apóstolo Paulo vai dizer: sim, você recebe sim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 57, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, no plural, sede firmes. Se você está com cargo, não entregue esse cargo, continue firme nesse cargo, inabaláveis. Problemas, dificuldades vão surgir, mas isso não vai nos abalar. E sempre abundante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo, eu quero que vocês saibam, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pergunta é: mas onde que ele está dizendo que ele vai nos pagar? Quando ele diz assim: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, Deus, o nosso patrão, Ele nos recompensa tanto nessa terra como nos céus. Aqui nessa terra, pelas bênçãos de Deus que nós recebemos, e uma delas, irmãos, nós não podemos desprezar, é a graça de Deus, é uma recompensa. É uma recompensa de Deus, então não nós devemos desprezar. As bênçãos de Deus celestiais, Deus, Ele te abençoa com trabalho, Deus te abençoa com saúde, com vigor, tudo isso é bênção de Deus. E quando chegar nos santos céus, o livro do Apocalipse diz que Deus vai retribuir conforme as nossas obras. Conforme as nossas obras. Irmãos, vou já terminar, estou igual o pastor Ciro. Alguns teólogos dizem que no céu vai ter uma hierarquia. Aquele que trabalhou muito vai ficar lá em cima. Aquele que trabalhou pouco, ele é assim, né? Ele vai dizer que no céu vai ter uma hierarquia. E eu creio nisso, porque não acredito que Deus vai ser tão injusto para uma pessoa que trabalhou tanto por aquela que não trabalhou nada. Então eu acredito que vai ter essa hierarquia. E o apóstolo Paulo, ele corrobora com isso quando ele diz aqui, último versículo, e eu fecho, irmãos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz:
2 Coríntios, capítulo 9, versículo 3, quando ele vai falar da sementeira e a colheita. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Nós oramos, Deus colocou no teu coração, então faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você trabalhar pouco, você também vai receber pouco. Se você trabalhar com abundância, você vai receber com abundância. Você vai ser mais abençoado do que é, irmãos. Então, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele continua dizendo: cada um contribua segundo tiver proposto no teu coração. Porque hoje eu vou aceitar um cargo na obra de Deus. É aquilo que está no meu coração. Irmãos, está no meu coração a gratidão por Deus. Eu queria ser uns 10 pastores Júlio, assim, que eu ia pegar todos os cargos da igreja. Queria ser uns 10, assim, que eu ia pegar todos logo. Porque é isso que está no meu coração. Trabalhar na obra de Deus. Deus já fez algo por mim. Eu preciso fazer algo por Deus. Ontem nós estivemos lá na Igreja Batista Rosa de Saron, e o tema foi a igreja comprometida na missão de Deus. Deus, ele tem uma missão, e ele vai usar quem? Pessoas. Então eu sou um e gostaria de ser 10 para ajudar nessa missão que Deus tem, irmãos. Irmãos, Deus jamais, presta atenção no que eu vou falar. Jesus jamais vai descer aos santos céus, vai descer dos santos céus e vir aqui nessa terra para sair para evangelizar por nós. Deus jamais vai sair do céu e pegar um cargo de secretário, união de homens, MCA. Não vai. Ele vai usar quem? Seus filhos, o qual nós fomos comissionados. Então ele vai dizer: aquilo que estiver no teu coração, faça, não com tristeza. Eu peguei esse cargo aqui, não. Ou por necessidade, não tem ninguém. Não tem ninguém, eu vou pegar esse cargo, não tem ninguém. Ele diz: não, porque Deus ama o que dá com alegria. Então faça com alegria, trabalhe com alegria. Então, queridos, essa foi a nossa meditação. Deus, ele usa pessoas. Se você é uma pessoa, se coloca à disposição de Deus. Deus diz que a seara é grande. A seara é grande. Então vamos aumentar esse número de trabalhadores, o qual está dizendo que é poucos. E Deus não deu esse espírito de covardia, de poder, de amor e de moderação. E rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Se você sair aqui essa manhã e não se colocar à disposição, nós vamos rogar ao Senhor da seara: Senhor, mande trabalhadores. O Senhor vai mandar trabalhadores, e sabe quem vai perder? Eu é que vou perder? Quem vai perder é aquele que não trabalhou na obra do Senhor. Quem está perdendo é aquele que não veio à igreja do Senhor essa manhã. Esse está perdendo voluntariamente, que decidiu não vir à casa do Senhor, não participar da eleição dos cargos dessa igreja, está perdendo. E nós vamos rogar ao Senhor da seara, ele vai levantar trabalhadores, irmãos. A obra do Senhor não fica sem trabalhadores. Por isso que ele diz: rogai ao Senhor que mande trabalhadores à sua seara. Então que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, irmãos, possa nos usar para nós trabalharmos na obra do Senhor, porque é graça. É graça. Eu não sabia, eu não estou achando a concordância. Mas Deus, ele quer nos usar para nós trabalharmos na obra do Senhor. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça de Deus e a misericórdia do Senhor para nossas vidas. Depois da oração, estamos unidos em café da manhã. Querido Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer primeiramente
porque a tua bendita graça, tua bendita misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Senhor. Onde essa manhã, Senhor, nós estamos respirando. Eu acredito que todos nós estamos respirando sem nenhuma dificuldade. Todos nós, Senhor, estamos com nossos corações batendo, Senhor. Todos nós estamos em perfeita saúde, Senhor. Isso chama-se graça, Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos use na tua obra missionária, Senhor, o qual o Senhor usou pessoas e o que o Senhor quer nos usar, porque, Senhor, a seara é grande, Senhor. Muitas, Senhor, são as pessoas que precisam, Senhor, de ouvir uma palavra do teu evangelho. Muitas, Senhor, são as igrejas que precisam de trabalhadores, Senhor, onde os trabalhadores são poucos, Senhor, onde nós não temos mais a motivação, o vigor, a alegria de trabalhar na tua obra, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, o espírito que está dentro de nós é um espírito de covardia, Senhor, é um espírito mundano, onde nossos pensamentos estão nesse mundo, nas coisas materiais, e nos esquecemos, Senhor, das coisas espirituais, o qual nós teremos recompensas, tanto aqui nesse mundo, como recompensas eternas, Senhor. Ó Deus, aviva-nos, Senhor, para com o dom que há entre nós, Senhor, dentro de nós, para nós colocarmos à disposição, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa, Senhor, essa igreja para trabalhar na tua obra, Senhor, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, pelo progresso, Senhor, dessa igreja, pelas almas, Senhor, que o Senhor tem trazido, as famílias, Senhor, possamos retribuir, Senhor, trabalhando na tua obra, porque o Senhor ama quem dá com alegria, o Senhor ama aquele que trabalha na tua obra com alegria, Senhor. Então desperta aqueles que estão dormindo, Senhor, aqueles, Senhor, que estão amando o mundo, estão visitando o mundo, que estão trabalhando no mundo e deixando de fazer a tua obra, Senhor. Ó Deus, age de misericórdia com as nossas vidas. Abençoe, Senhor, esse alimento que iremos comer. Santifique, que nenhum mal nos faça. Pois assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Dividido ou unidos em café da manhã, como queira.